Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal JB Concursos, tá? Esse projeto aqui de Direito Constitucional, curso completo de Direito Constitucional para o concurso da PM Sergipe 2024, certo? Estamos na aula de número 5, começando aqui falando sobre os direitos e deveres individuais e coletivos que costumam despencar em provas de concurso público das carreiras policiais, certo? Então esse tópico aqui é muito importante, tá? Já gravamos aí 4 aulas, aula 1, aula 2, aula 3, dividida em 2 partes, e aula 4, dividida em 2 partes, tá? Eu prometo não me estender muito. O tempo de cada videoaula será entre 30 a 40 minutos, para não ficar algo muito extenso, porque eu sei que é cansativo a gente passar muito tempo assistindo a videoaula, certo? Então eu vou dividir, caso, né, o vídeo fique muito extenso, eu vou dividir em 2 partes, certo? Já adianto para vocês que o artigo 5º ele é muito grande, é um conteúdo muito extenso, são 75 incisos, pessoal. Então, com certeza, direitos e deveres individuais e coletivos será dividido aí em 5, 6, 7 partes, tá? Infelizmente, eu vou ter que dividir em partes, porque o conteúdo é muito extenso, tá? E eu não vou poder colocar aí cada videoaula de 1 hora e meia. Até porque eu sei o quanto é cansativo. Eu sou concurseiro tanto quanto vocês, tá? Sei o quanto é cansativo. E aí eu vou dividir as aulas aqui nessa faixa de 30 a 40 minutos no máximo, certo? Então peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um like, ative o sininho de notificação, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda bastante o nosso canal, ajuda bastante aí no engajamento, certo? Então dê essa moral aí pro nosso canal, beleza? E nós vamos começar agora falando sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Logo após a nossa vinheta. Beleza, galera? Valeu! Safado, metido é maconheiro. Cabra safado, metido é maconheiro. A gente pega ele. Pronto, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar agora sobre direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Beleza? Então pega aí o cafezinho de vocês, pegue aí a sua água, o energético, o bolachão seco, o biscoito Bono. Se virem, pegue aí o seu material de estudo, o seu caderno e vamos lá, pessoal. Bom, como falado já, né? Iniciaremos aqui o estudo do artigo da Constituição mais cobrado em provas de concurso, que é o famoso artigo 5º. O famosão aí, artigo 5º, beleza? Então vamos lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, tá? Então todos esses direitos aqui, né, que são os alicerces da nossa Constituição, tá? Todos esses direitos aqui, aí, eles serão destrinchados ao longo dos próximos incisos, tá? Então já peço que vocês fiquem atentos a esses já de cara aqui, aí, caput do artigo 5º. Já fiquem ligados aqui, aí, nesses 5 pilares, tá? A esses 5 pilares aqui da Constituição, tá? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, beleza? Vou apontar aqui alguns erros já no caput da Constituição, tá? Aqui ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, tá? Só que eu já quero adiantar para vocês, pessoal, que isso aqui aí
esse estrangeiros residentes no país, foi um erro, né, do legislador aí originário, que colocou que somente poderia ter direitos, né, os direitos fundamentais resguardados pela Constituição, os estrangeiros que fossem residentes no país. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Por exemplo, o estrangeiro que tiver, por exemplo, de férias aqui no nosso território, né? Tiver passando férias, ou até mesmo o cara que está viajando, o cara pegou um voo, imagine vocês a situação em que um argentino pega um voo para ir para os Estados Unidos e esse voo faz escala aqui no nosso território. E aí dentro do aeroporto acontece lá um atentado terrorista, né? Suponhamos, o pessoal. Suponhamos que aconteça lá um atentado terrorista e invadem, né? Os terroristas invadem aquele avião e saem matando todos os estrangeiros que estão lá como passageiros, tá? Então, nesse caso, bom, matou, meu irmão, paciência, tá? Os estrangeiros, eles só têm direito, né? O direito aí resguardado pela Constituição se ele fosse residente. Como ele não mora, como ele está apenas de passagem, então ele não goza dos direitos e deveres individuais e coletivos. Veja que isso é um absurdo, né? Então, o primeiro erro aqui do CAPT é justamente sobre isso aqui aí, que só é detentor dos direitos e deveres individuais e coletivos os estrangeiros residentes no país. Negativo, né? O que tiver de passagem, né, o que tiver de férias, tá? Esses também possuem direitos e deveres resguardados pela Constituição, tá? Então a gente já começa o artigo 5º já trazendo essa pequena situação aqui que é importante porque costuma cair em prova, tá? Costuma cair em prova. Outra coisa importante é isso aqui aí. São os direitos basilares da Constituição, que é a vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu, particularmente, eu uso esse mnemônicozinho aqui aí, que é o... Deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos lá. Eu uso esse mnemônicozinho aqui aí, que é o conhecido como Memorex, né? Que é o Vilicepro. Anotem, viu? Anotem porque costuma cair em prova. Só o caput do artigo 5º já pode cair em prova, tá? Então, Vilicepro, vida, certo? Igualdade, I de igualdade, li de liberdade, C de segurança e pro de propriedade, tá? Então daqui vocês já podem ver que só esse memorexinho aqui aí já é questão de prova, tá? É o famoso Vilicepro, de vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então gravem esse memorexinho que com certeza, se cair na prova de vocês, com esse memorexinho aqui aí, vocês já conseguem matar aí a questão do caput do artigo 5º, certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. O dispositivo constitucional enumera 5 direitos fundamentais. 5 direitos fundamentais. Que é justamente esses aqui que a gente acabou de falar, tá? Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, beleza? Então, apesar do artigo 5º caput referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Acabei de falar isso, né? Então, o estrangeiro que estiver passando férias no Brasil será, portanto, titular de direitos fundamentais. Foi justamente o que eu acabei de falar, né? O exemplo foi que eu não falei do estrangeiro que está de férias, mas aquele que está somente de passagem. Veja, ele mal chegou no aeroporto nacional, né? Vamos botar aí o aeroporto de Aracaju, né? O cara fez escala e veio pra cá
para o aeroporto de Aracaju. Então lá houve um atentado terrorista, né? Que Deus o livre, acontece um negócio desse. E aí todos os argentinos, né, foram mortos dentro do avião. Então, mas aí ele não é residente, eles não moram aqui, né? Eles não são residentes, nem eles estão passando férias, apenas estavam de passagem. Então eles não têm direito a não são titulares, né, de direitos orçamentais. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso jamais iria acontecer, beleza? Cabe destacar ainda que os direitos orçamentais não têm como titular apenas as pessoas físicas. As pessoas jurídicas também são titulares de direitos orçamentais, inclusive o próprio Estado. São titulares aí de direitos orçamentais, tá? Então, também cai muito em prova, né? Geralmente a banca coloca que só é detentor dos direitos orçamentais apenas pessoas físicas, que as pessoas jurídicas não têm, não possuem direitos fundamentais, né? Não são titulares de direitos fundamentais. Está errado. Está errado. Pessoas físicas, pessoas jurídicas e até mesmo o próprio Estado são titulares de direitos fundamentais. Beleza? Segundo o STF, os estrangeiros residentes no país, uma vez atendidos aí os requisitos constitucionais, são beneficiários da assistência social, fazendo jus aí ao benefício de prestação continuada, tá? Então veja que mesmo o cara, né, mesmo sendo estrangeiro, né, residente no país, é claro que tem que ser atendidos aí os requisitos constitucionais, eles são beneficiários da assistência social, tá? No que se refere ao direito à vida, e aqui ó, é muito importante porque gera muita discussão, tá, pessoal? Gera muita discussão e eu quero o máximo de atenção de vocês para a gente falar sobre isso aqui, certo? No que se refere ao direito à vida, a doutrina considera que é dever do Estado assegurá-lo em sua dupla concepção. E o que seria essa dupla acepção? É o direito de continuar vivo, esse é o primeiro, e a segunda, que é o direito de ter uma vida digna, tá? Então são duas acepções do direito à vida. O primeiro é o de continuar vivo, né? E o direito de ter uma vida digna. Então, estão atrelados aqui ao direito à vida, tá? O direito à vida, ele não abrange apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina, ou seja, do bebê, né? Que ainda não nasceu, mas que já está resguardado o seu direito à vida, tá? Sem essa proteção, estaremos autorizando a prática do aborto. Tá aqui, pessoal. Oi. Sem essa prática, estaremos autorizando a prática do aborto, tá? Que a gente sabe que é crime no nosso país, né? Somente é admitido no Brasil a prática do aborto quando há grave ameaça à vida da gestante, ou seja, a gestante ela tem um risco de vida, né, caso aquela gestação continue, né, e quando a gravidez é resultante de um estupro. Isso eu já dei um exemplo em alguma, eu acho que se eu não me engano foi na terceira aula, falando sobre os direitos, né? Os direitos fundamentais, em que não existe não existe um direito fundamental absoluto, né? Todos os direitos fundamentais eles são relativos, inclusive o direito à vida, tá? Então nesse caso aqui, ó, a gente está diante de dois direitos fundamentais, né? O primeiro é o da vida, né? Do bebê, né? Eu não gosto de falar em feto, é o bebê, né? Então aqui é a vida da criança, né? Do bebê, e do outro lado a dignidade da pessoa humana, que é a da mãe, né? Da mulher que sofreu o estupro. Então diante desse conflito, né? Vai prevalecer aqui a dignidade da mulher,
né, que foi violentada e fruto daquela violência sexual, veio aí a, a criar, né, a formar aí uma vida, né? Então, nesse caso, veja que aqui ó, aí, tem ali o confronto, né, entre dois direitos fundamentais, e aí prevalece no caso a dignidade da pessoa humana, ou seja, da mãe, certo? A mesma coisa aqui, ó, grave ameaça à vida da gestante, ou seja, entre a vida da mulher e a vida do bebê, né, que está em processo de gestação, prevalece aí a vida da mãe, né? A vida da mulher, beleza? Ah, mas aí vai que a mulher não queira, né, fazer o aborto, ela quer ir até o final, porque ela confia muito no plano divino, aquela coisa toda. E aí, bom, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, até porque é uma discussão muito complexa. Então aqui o que eu quero que vocês entendam é que o direito à vida ele abrange a vida extrauterina e a intrauterina. Lembrando que a prática do aborto ela é autorizada nesses dois casos aqui, ó, tá? Grave ameaça à vida ou a gravidez resultante de estupro. E tem mais uma hipótese. Tem mais uma hipótese que é isso aqui, aí, do feto anencéfalo, tá? Então, julgado do STF sobre a possibilidade de interrupção de gravidez de feto anencéfalo. Então, o STF já autorizou aí também o aborto, né? Em casos de feto anencéfalo. Então, o feto anencéfalo é aquele que tem uma má formação do tubo neural, que é a ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Trata-se de uma patologia letal. Os fetos por ela afetados morrem, em geral, poucas horas depois de terem nascido. Tá? Então, nesse caso aqui, o STF também ele já se posicionou a favor, né, da interrupção da gravidez em casos de feto anencéfalo. Tá? Outra controvérsia envolvia a pesquisa com células-tronco ou pesquisa com células-tronco embrionárias. Então, segundo o STF também, é legítima as pesquisas, né, com células-tronco e não ofende o direito à vida, nem tampouco a dignidade da pessoa humana, certo? A realização de pesquisas com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Isso aqui, pessoal, existem umas regrinhas, sabe? Essas células-tronco, ela tem um período lá que tem que ficar congelado, né? E existe um determinado período que as células elas podem ser descartadas, né? Não são mais não tem mais eu vou falar eficácia, mas talvez esse não seja o nome correto, tá? Mas para não ser descartados, né, essas células, elas podem ser estudadas, tá? Elas podem ser estudadas e são aí utilizadas para pesquisas, certo? Então, essas situações aqui estão todas relacionadas ao direito à vida, certo? E aí duas questõezinhas, ó, já de cara, duas questõezinhas para vocês tentarem responder aí, ó. Tentem aí, pessoal. Tentaram? Vamos lá. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, certo? A gente acabou de falar, né? Eu dei aquele exemplozinho do aeroporto, tal, dos argentinos, beleza. Mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Então a gente já viu que a questãozinha tá incorreta, né? Questãozinha incorreta, porque ele fala que mas não as pessoas jurídicas. Tá errado. Tá errado.
se estendem sim às pessoas jurídicas, inclusive ao próprio Estado, tá? Então, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, como também o Estado, tá? Questãozinha incorreta. Ainda que o sistema jurídico constitucional pátrio consagre o direito à vida como direito fundamental, ele admite excepcionalmente a pena de morte. Perfeito, tá? Em casos de guerra declarada, poderá sim ser imposta a pena de morte, né? E nesse caso aqui seria por fuzilamento, tá? Então, excepcionalmente, a pena de morte. A gente não chegou nessa parte ainda, né, que fala sobre as penas, mas eu já adianto a vocês que nenhum direito fundamental ele é absoluto, tá? Nenhum direito fundamental ele é absoluto, tá? Inclusive o direito à vida, certo? Inclusive aí o direito à vida. Então ele admite sim, de forma excepcional, a pena de morte, tá? Então as questõezinhas aí estão respondidas. A primeira aqui está incorreta, a segunda está correta. Então aqui o direito à vida, só pra gente entender um pouquinho, né? O direito à vida ele é o direito que busca pela felicidade. E aí também estão relacionados às uniões homoafetivas, né? Como entidades familiares, né? Então as uniões, a união homoafetiva, né? Eles estão aí relacionados ao direito à vida, né? Que é o direito pela busca da felicidade, tá? Então todos aí têm direito, né? A ter aí como projeto de vida, né? Ser feliz. Então as uniões homoafetivas passaram a ser, né? Aceita, né? No âmbito aí jurídico e infelizmente pela sociedade existe um pouco de resistência, mas é admitido aí a questão pelo menos no plano jurídico já foi autorizado aí as uniões homoafetivas. A sobrevivência, né? Direito à vida está relacionado à sobrevivência, mais a existência digna, né? Ele alcança a vida intra e extra uterina. E como a gente já falou várias vezes, é um direito relativo, tá? A gente sabe que nenhum direito fundamental ele é absoluto. Então, se o direito à vida é relativo, imagine os outros direitos, tá? E ele é compatível com a interrupção de gravidez do feto anencéfalo, né? E também é compatível com a pesquisa com células tronco embrionárias. Beleza? Então, anotem essas características aqui, né? Tudo que eu grifei, vocês anotem. Ou então, façam melhor, dê um print na tela que para que posteriormente vocês consigam aí fazer a revisão e se aprofundar um pouco mais no assunto, certo? Vamos passar aqui. Pronto. O inciso primeiro. Agora a gente vai entrar no inciso primeiro. Agora a gente vai entrar realmente na situação em que, de fato, né, é muito importante. Não que o artigo 5º caput não seja importante, tá, pessoal? A gente viu que tem muitas informações, tá? Mas agora a gente vai entrar nos incisos. Vamos entrar nos incisos. E daqui pra frente é show de bola. É só conhecimento, trazendo aí para a realidade de vocês, tá? Todas as informações do artigo 5º da Constituição, que é extremamente cobrado em prova, beleza? Então vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, tá? Então aqui nos traz o quê? O princípio da igualdade, certo? Aqui a gente fala sobre o princípio da igualdade, que determina que se dê tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em condições diversas, né? Então, tratamento igual ao que estão em condições equivalentes
e desigual aos que estão em condições diversas dentro de suas desigualdades, tá? Então, nesse sentido, as ações afirmativas, como a reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios, são considerados constitucionais pelo STF, tá? Então, a reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios são considerados constitucionais pelo STF. Quer ver mais um exemplo? As cotas em concurso público, tá? As cotas aí para negros em concursos públicos. Então veja que são exemplos de ações afirmativas, né? Consideradas aí constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, é compatível com o princípio da igualdade, tá? Então, também é compatível aí com o princípio da igualdade, porque é um programa concessivo de bolsa, o programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas, para alunos de renda familiar de pequena monta, com cotas para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. Então, vocês já viram aí alguns programas, né? Como o ProUni, o FIES, né? Então, esses programas, né, que concedem bolsa de estudos em universidades privadas é justamente para ajudar aqueles alunos de renda familiar de pequena monta, tá? E também tem cotas aí para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais, tá? Então veja aqui que todos esses avanços, né, aí dos direitos, né, estão relacionados aqui aí aos direitos de igualdade, ao princípio da igualdade, certo? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, certo? Porém, o tratamento deverá ser igual ao que estão em condições equivalentes, ou seja, direitos iguais para quem tem condições iguais, né? E os direitos desigual aos que estão em condições de desigualdade, certo? Ou seja, dentro de suas desigualdades, tá? E aí a gente falou aqui sobre a cota, por exemplo, para os negros e os índios em universidades públicas, como também bolsas de estudos nas universidades privadas. Aqui não está falando sobre concurso público, mas também existem cotas para negros em concursos públicos, tem cotas para deficientes em concursos públicos, né? Então, tudo isso remete aí ao princípio da igualdade, certo? A realização da igualdade material, ela não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Seria o caso, por exemplo, de um concurso para agente penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres, tá? Então, imagine a situação. Tá lá, concurso público para agente penitenciário de presídio feminino. E aí eles vão lá e abrem ali vagas para homens, né? Eles vão lá e colocam vagas para homens. Não, né? Veja que é uma coisa que não tem razoabilidade. Se é um presídio feminino, quem vai fazer a revista? Agente prisional feminina, não é? Quem é que vai fazer todo o processo interno, segurança, todos esses trâmites administrativos, né? Tem que ser feito, né? Pela razoabilidade por mulheres, né? Então, é de todo desejável que os agentes penitenciários não sejam homens, certo? A mesma coisa é quando a gente fala sobre o limite de idade em concursos públicos. Okay. Limites de idades em concurso público, né? É legítima a previsão de limites de idade em concursos públicos quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aqui está na súmula 683. Pessoal, um exemplo claro é o estudo para o qual a gente está aqui, né? Estudando, que é o concurso da PM Sergipe, que a idade limite é de 35
anos. Tem estados que a idade limite é de 30, outros são de 32. Varia. Cada estado ele tem a sua condição, né? Ele coloca lá na sua legislação estadual o limite que ele achar razoável, tá? Então aqui em Sergipe, aí, 35 anos, tem estados que é 30, tem estados que é 32, enfim, varia de estado por estado, certo? Então a gente enfatiza que a restrição da admissão a cargos públicos a partir de idade somente justifica se prevista em lei e quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em conta o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo. E aí foi o que eu falei, né? Então, o cargo de polícia militar, por exemplo, é um cargo que exige um esforço maior. Então, imaginem vocês se não tivesse limite de idade, por exemplo, né? Que aí eu já vi colegas, não, mas a civil não tem limite de idade, a PF não tem limite de idade, a PRF não tem limite de idade, agente prisional não tem limite de idade, guarda civil municipal não tem limite de idade, certo? Mas a polícia militar tem. A polícia militar, ela tem ali a sua limitação. Por quê? Porque o esforço, né, é exigível do policial militar um esforço físico, um preparo físico maior do que os outros órgãos de segurança pública, tá? Então, é razoável essa limitação de idade? Sim. Agora, imagine a situação em que você limita a idade para um cargo de assistente administrativo. Teria lógica? Para o cara que fica ali, sentadinho na sala, no computador, fazendo o seu trabalho ali e tal, tudo bonitinho. Pô, precisa limite de idade? Precisa colocar limite de idade para uma atribuição dessa? É óbvio que não. Então vocês vejam que não tem, né, uma razoabilidade em você colocar limite de idade para um cargo, por exemplo, de assistente administrativo. Não tem. No caso da Polícia Militar, sim. Certo? A isonomia entre homens e mulheres também é objeto da jurisprudência do STF. Segundo a Corte, não afronta o princípio da isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da aeronáutica. Tá? Isso aí, pessoal, não só na aeronáutica, como qualquer outro concurso, qualquer outro cargo, né, de área militar ou sem ser da área militar mesmo, né? Por exemplo, a exigência do TAF, se você for pegar o TAF para os homens, ele tem lá, por exemplo, 7 barras. O cara tem que fazer 7 barras. Mas as mulheres, ela tem que fazer 7 barras? Não. Elas têm que ficar lá empenduradinha por 45 segundos. Aí o cara vai dizer, ainda tem gente que vai dizer, não, mas porra, isso aí não é correto. Se não existem os direitos iguais, então se o homem faz 7 barras, a mulher também tem que fazer 7. Porra, um cara desse merece, né? Merece o que um cara desse? Porque é nítido que não existe igualdade nesse quesito. A gente sabe que a força do homem, ela é muito superior ao da mulher. A resistência, né, do corpo do homem é muito maior do que a mulher. Então, além de ter essa diferença na questão de força, né, na questão física, ainda tem a questão do dia da mulher, se ela tá bem fisicamente ou não. A mulher sente cólica, a mulher tem aqueles problemas hormonais, né, que o homem não tem. Então, como é que você vai tratar as duas espécies de modo igualitário? Não existe, pessoal. Isso não existe. Então, não só aqui como ele falou, né, para ingressar aqui na aeronáutica, como qualquer outra carreira de órgão público ou carreira militar, tem que existir esses critérios, né, distintos, né? Tem que separar mesmo. Não tem como você exigir de ambos o mesmo esforço, né, físico, por exemplo, né?
Então aqui, trata-se de uma hipótese em que a distinção entre homens e mulheres visa atingir a igualdade material, sendo, portanto, razoável. Então aqui, isso aqui nada mais é do que o quê? A igualdade material, né? Então os homens têm ali os seus critérios para ingressar não só na área militar, como qualquer outra área que exija, né, um esforço físico. E aí a gente fala de PF, PRF, Guarda Civil, enfim, né, Polícia Militar. Né? Então não só existe aqui tem que ter essa distinção, né? Como também tem que ser, sim, colocado em prática, não só no papel, né? Então veja aqui, ó, que essa distinção aqui, ó, ela é um exemplo de igualdade material, certo? O princípio da igualdade também busca impedir discriminações em virtude da identidade de gênero e da opção sexual do indivíduo. Então, com base nisso, reconheceu que os transgêneros têm o direito de alteração do nome e do gênero diretamente ali no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização ou de tratamento hormonal. Resumindo, os transgêneros eles não precisam de uma decisão judicial para ter o seu nome alterado, certo? Basta que ele vá no cartório e solicite aí a alteração do seu nome e do gênero de forma rápida, sem precisar passar pelos trâmites judiciais, certo? Independentemente da realização de cirurgia para troca, né, para troca do sexo, beleza? Ou independente aí do tratamento hormonal, beleza? Então, isso aqui está tudo relacionado aos direitos de igualdade. Vamos para a próxima. Pronto, vamos responder mais essa questãozinha e vamos dar a primeira pausa, como prometido lá no início do vídeo, tá, pessoal? Então aqui vai ser a parte 1, né? Para não ficar muito extenso. Em seguida vamos fazer a gravação da parte 2, certo? Mas antes vamos responder aqui a questãozinha aí. O direito fundamental à igualdade é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E aí, certo ou errado? O direito fundamental à igualdade, ele é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A gente está falando aqui, pessoal, aí. Vamos botar um exemplo aqui aí. Bem na cara, né? Aqui aí. Concurso da PM, tá? Concurso da PM exige aí o limite de idade para ingressar na PM? Sim. E é compatível, né, com a legislação atual? Sim, né? É justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido? Sim, né? A gente sabe que a carreira militar ela exige do físico, né, do militar. Então o militar tem que estar preparado fisicamente para combater a criminalidade. Então essa questãozinha aqui que fala sobre o direito de igualdade, ela está correta? Sim, está corretíssima. Beleza? Então, pessoal, a gente vai fazer a nossa primeira pausa, certo? E em seguida nós vamos falar sobre o inciso 2. Vamos falar sobre o inciso 2, falando sobre o princípio da legalidade. Beleza? Então, a primeira pausazinha e em seguida voltamos aqui com a parte 2. Beleza? Valeu!